apresentação que eu preparei para o fórum são reflexões a respeito da importância do geoprocessamento e do sensoriamento remoto em estudos de geografia da saúde. Eu sou Elivelton, sou professor na Unesp de Presidente Prudente, convidado, colaborador, e tenho projeto em colaboração com o Instituto Adolfo Lutz também. Sou integrante do Laboratório de Biogeografia e Geografia da Saúde, e eu venho em substituição ao professor Raul, que não pôde vir porque estava no processo seletivo da pós-graduação em Geografia que acontece essa semana. Então, para iniciar nossa conversa sobre Geografia da Saúde, eu trago aqui alguns dos principais pensadores que contribuíram com a construção dessa ciência, dessa base, dessa subdisciplina da geografia. Então tem Hipócrates, tem o Paul Vidal de Lablache, tem o Pavlovsky e o Max Sorge. O Max Sorge é discípulo do Vidal de Lablache. E vamos ver um pouquinho sobre cada um deles. Os conceitos que eles trabalharam, né, em geografia, que foram atribuídos à geografia posteriormente. O Hipócrates criou uma obra chamada Dos Ares, Águas e dos Lugares, que fala sobre a influência dos fatores ambientais nas condições da vida humana, sem considerar, contudo, intervenções da cultura ou da vivência humana nesses fatores ambientais, né? Ele era médico, mas é considerado o primeiro geógrafo ou pesquisador que utilizou a geografia para compreender problemas de saúde. Depois vem outro autor muito importante também, o foco antropológico. Quem cunhou esse termo foi o Pavlovsky, que diz que a transformação do meio gera novos espaços para a circulação do agente infeccioso da doença. Tá? Ele descobriu que a doença tinha uma razão de ser que era ambiental. E além do foco antropológico, ele também cunhou o termo de foco natural, que é o agente se concentra, circula, e não é tão simples assim compreender a circulação do patógeno, que na época ainda não era bem consolidado na literatura, mas que ele já dizia que existia uma relação complexa, que eram os chamados ciclos de transição de doença, sobretudo aquelas doenças vinculadas por vetores. E tais conceitos foram criados por esse Pavlovsky, esses dois últimos, para descrever os focos exoóticos, aqueles focos da floresta que, ou por intervenção humana ou não, promoviam a perpetuação desses ciclos de doença. Doenças que até hoje são problemas de saúde, principalmente nos países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil. Depois disso, a gente teve um conceito importante também, que foi o conceito de possibilismo, que é um conceito do professor Paul Vidal de Lablache, que eu também falei. E esse conceito aborda, a primeira vez que um geógrafo aborda a questão do tempo na questão regional, né? Que o tempo também interfere nas questões regionais, na geografia regional. E além disso, ele cunhou o termo de gênero de vida, que são as diferenciações entre sociedades para manipular ou para intervir na natureza. Aí, em meados do século XX também um conceito importante, o complexo patogênico de Max Sorge, que é uma concepção mais antrópica do conceito de Pavlovsky, aquele da nidalidade natural, o qual se tratava apenas das mudanças no meio físico. Tá? Trata do ambiente produzido pelo homem, integrando condições físicas, econômicas, sociais e culturais. Segundo o conceito de Max Sorge, não posso atribuir uma forma de vida que é dos esquimós a uma sociedade africana, a uma tribo africana. Ambas têm formas de viver, de vestir, de intervir na natureza e os reflexos dessas intervenções também. E quais são as condições, nesse contexto de vida das populações, de intervenção no meio, que são responsáveis pela transmissão da doença? Um outro trabalho muito importante, agora é um trabalho que trouxe as bases para a epidemiologia moderna, é o trabalho do Dr. John Snow, que é considerado o fundador da epidemiologia moderna e que estabeleceu as bases para melhorias do saneamento em Londres. Como? O Dr. Snow ele criou um mapa que mostrava as mortes por cólera
em Golden Square, em arredores, em Londres, e ele observou que essas mortes por cólera tinham associação com essa bomba d'água de Broad Street, e a partir dessas associações ele foi o primeiro a incorporar a questão cartográfica, né, nos estudos de doenças em geral. Aí a gente fez utilizando os dados do Dr. Snow, a gente fez uma abordagem mais moderna, da cartografia moderna, para visualizar que mesmo sem com técnicas rudimentares, ele conseguia ver concentrações. Mas muitas outras concentrações que ele não via na época ficaram sobressaltadas aqui através do uso desse método de densidade, que é um método muito simples em cartografia. Se pudermos sofisticar ainda mais o resultado do Dr. Snow, nós teríamos aqui, pela quantidade de mortes, um perfil dessa população que foi acometida por óbito por cólera lá na Londres do início do século XX. Então, por que é tão importante a compreensão dessa cartografia, dessa geografia, da geografia da saúde? Com o conhecimento geográfico é possível ampliar a visão em outras escalas, permitindo do nível microscópico até a panorâmica do satélite, que na medida que essas inserções podem permitir um modelo de saúde de base territorial, que o professor Robert Berquist denominou de as novas ferramentas para a epidemiologia na odisseia espacial. Agora nós estamos incorporando tecnologias de satélite nas nossas análises. Mas geografia médica ou geografia da saúde? Então, existe um esforço em diferenciar as duas, entendendo a geografia médica como aquela de base tradicional, dos mapas de doenças, dos cartogramas, dos atlas. Além desta, a geografia que é mais contemporânea, que é a geografia da saúde, que é incorporando aí modelos de simulação e as análises espaciais, que são a tônica do momento para a discussão dessa cartografia focada no geoprocessamento, que é o principal argumento dessa exposição. Existem laços indiretos entre a da saúde e a geografia médica, representados pela ecologia e a análise espacial, e que justificam a existência ou a coexistência entre as duas. Mas existe uma base teórica forte, o argumento de alguns autores que defendem as bases, as linhas de pesquisa da geografia da saúde. Então, a emergência do termo geografia da saúde está relacionada aos anseios e discussões da geografia médica nesse período, de 70, entre 70 e 80. E ela surge, a geografia da saúde, dentro dos estudos da ecologia das doenças, com foco na doença e na morte, como suporte ao modelo biomédico. Então, a prevalência da doença do ponto de vista da ecologia, enfatizando fatores sociais, físicos e inter-relações. Então, segundo o professor Borges Guimarães, o professor Raul, é um movimento com base na renovação da epidemiologia que busca caracterizar determinantes sociais, ambientais dos problemas de saúde. E uma preocupação com o desenvolvimento e a promoção da saúde. É pensar a saúde não fora daquele modelo de hospitais, hospitalocêntrico, de tratamento das doenças, mas sim de prevenção e até mesmo de promoção. Então, para Mead e Erickson, questões sobre as quais a geografia se debruça em geral, e aí usando as mesmas questões para a geografia da saúde, pensar em qual localização ótima para determinada proposição, ou como se pode alcançar maior eficiência na estrutura espacial, né? Porque é entender o porquê daquela configuração territorial, por que os serviços estão localizados em determinadas posições, por que os doentes estão, assim como o John Snow fez lá em Londres. Além disso, uma outra questão, onde se localiza um padrão inesperado ou esperado naquela área de estudo, né, naquele espaço que eu estou me apropriando para entender a saúde. Então, a base teórica da geografia da saúde seria essa. Uma abordagem tradicional, essa mais voltada, entendendo a doença como uma ocorrência natural, culturalmente isenta, e esta focada em duas linhas, na linha da padronização, utilizando ferramentas de cartografia, sistemas de informação geográfica, e uma linha da padronização dos serviços, que é entender quais são as localizações ótimas para o posicionamento de alguma unidade de saúde, ou existem iniquidades nesse espaço, e essas iniquidades estão relacionadas ao serviço,
Aí, uma outra segunda abordagem, que é a abordagem mais contemporânea e mais crítica, é a abordagem humanista, que é da corrente fenomenológica e existencialista, e a abordagem estruturalista, que é a Medical Social Geography, que é crítica da identificação dos determinantes socioeconômicos da população a qual a doença vem a cometer. E também tem a abordagem cultural, né, que é o entendimento da perspectiva do doente, né, as inserções desse doente no contexto, uma geografia cultural, geografia do bem-estar. Então, mas, em termos de Brasil, como é que funciona isso? As pesquisas dos geógrafos brasileiros têm tido muita abordagem tradicional. Então, elas vêm com estudos de padrões de doenças, predominantemente aquelas infectocontagiosas, como dengue, malária, a tuberculose, leishmaniose, e também o estudo de oferta e demanda de serviços, que é a base daquela linha da geografia tradicional. Então, aí mudando um pouquinho o tema da conversa, mas ainda falando de geografia da saúde, dentro dessa abordagem tradicional tem a linha de aplicação do geoprocessamento. É uma aplicação muito ampla, como nós vamos ver a seguir numa revisão que foi realizada. Então, de 80 até os dias atuais, muitos avanços na informática permitiram que se apropriassem desses métodos de análise espacial com base no geoprocessamento, que tem 3 linhas de aplicação: o sensoriamento remoto, os sistemas de informação geográfica e a cartografia digital. Isso constitui um arsenal complexo, um arsenal que permite hierarquizar a análise, sobrepor camadas, e essas análises têm possibilitado a compreensão ampliada dos problemas de saúde e tudo que envolve o processo de transição de doenças. E o SIG, é interessante destacar que ele traz uma resposta rápida para intervenções e para a tomada de decisão. E ele permitiu a reunião de uma série de bancos de dados de diferentes fontes, né, permitindo interoperabilidade entre esses bancos de dados e também definir parâmetros para analisar o espaço, né, para a varredura dessas unidades espaciais. Embora as análises espaciais sejam anteriores ao SIG, as análises espaciais surgiram lá na década de 50, com a geografia teorética e quantitativa, o grande aumento dessa tecnologia, do uso dessa tecnologia, surgiu depois da implantação do SIG. A introdução das análises baseadas em tecnologias de localização na saúde iniciou da base tecnológica em 1970, com o trabalho do Dr. Barnett Klein, que utilizava fotos aéreas para identificar os fenômenos e as diferenças entre os espaços, no que diz respeito às doenças, né? Então, do ponto de vista da tecnologia, o SIG pode ser considerado uma caixa de ferramentas para coleta, armazenamento, busca, análise, transformação e exposição dos dados espaciais. E ele tem ampliado as possibilidades do uso dos dados em geral, né? Até então não se tinha noção e base do poder, a representação, o mapeamento poderia oferecer. Então, o sensoriamento remoto, que é uma das linhas de aplicação, é a obtenção de informações sobre um objeto, ou um plano, ou um fenômeno, por meio de sensores remotos, né, que são os satélites. Sem duas formas são dentre as mais utilizadas nos estudos de saúde, que são a classificação de imagem satélite e os índices de vegetação. A classificação ela pode ser por máxima verossimilhança e por Bhattacharya. Tem outras classificações, mas essas duas são as principais. E os índices de vegetação, os dois principais são o índice de vegetação por diferença normalizada e o índice de vegetação por realçado. Ao incorporar as tecnologias de geoprocessamento, vem crescendo um novo ramo na epidemiologia, que é chamado de epidemiologia espacial. Então ele usa amplamente essas ferramentas, o SIG, imagem de satélite, sensoriamento remoto, GPS, e as ferramentas estão se tornando cada vez mais específicas para compreender problemas de saúde. Então tem algumas obras que são importantes, que merecem destaque com relação a essa aplicação dessas tecnologias. A principal é essa obra do Tom Koch, que é Cartographers of Disease, que reconstrói toda a trajetória do mapeamento na área da saúde pública, né? Pode passar. E essa
é uma abordagem que busca todas as alternativas que foram utilizadas na história do mapeamento e sua relação na batalha contra a doença. E essa obra, ela ressalta e destaca a importância das plataformas SIG no desenvolvimento desse mapeamento. Aí, com base na obra dele, ele tem que as feições, que são os objetos representados nos mapas, como pontos, linhas ou polígonos, as redes, que é o conjunto de interações entre os elementos representados no mapa, a superfície, que é a superfície da Terra, pode ser representada por diversas interpolações ou mesmo por uma matriz, que é uma imagem de satélite. A imagem também, que é a superfície da Terra especificamente obtida por meio de sensor remoto, a localização, que é os bancos de dados com coordenadas, né, no plano cartesiano, XY, da localização, e um último, o último que seria uma rede. Uma rede eu falei, né, que é o conjunto de interrelações. Pode passar. Tem esse também, que é How to Lie with Maps, que esse autor diz que para produzir os mapas, para fazer o mapeamento, é importante mentir, mas ele diz mentir com toda a isenção da produção científica. Ele diz que para retratar a realidade é necessária uma fragmentação. E na visão dele, essa fragmentação é uma mentira que acabou por se tornar essa temática, essa temática irônica que ele aborda no tema dele. E aí, mentir com mapas é buscar as generalizações da realidade, mas fragmentá-las para enxergar melhor o fenômeno. E tem o Medical Geography também, e esse fala da história da construção da geografia da saúde, não só dentro da cartografia, mas do ponto de vista do construto da geografia mesmo. E a autora toca as questões do desenvolvimento da geografia e da geografia da saúde concomitantemente. Aí eu trouxe também um estudo de caso, que foi da minha tese de doutorado, e algumas revisões para a gente poder trabalhar um pouquinho essa questão de como é que está isso, como está palpável na literatura internacional e como é que se pode abordar um problema desse tipo. Então temos aí a distribuição das leishmanioses. Eu trabalhei com a leishmaniose visceral americana e a distribuição das da leishmaniose visceral pelo mundo, né? O parasita que acomete a doença não é o mesmo em todos os países, mas aqui tem grosso modo, né, com subnotificações e todos os problemas, tem aqui a distribuição e o predomínio no Brasil, no Oriente, né, e na África, né, nos países da África sobretudo. Além disso, então, tem esse modelo aí que utilizou o estado da Bahia, e eu trouxe esse artigo que eu achei interessante, que o autor utiliza o modelo do nicho ecológico, a correlação de variáveis relacionadas ou variáveis explicativas do fenômeno da distribuição da leishmaniose no estado da Bahia. Pode passar. Então aqui tem a prevalência, né, o risco potencial da distribuição da doença no estado da Bahia. Essas áreas mais achuradas, aqui em vermelho, são as áreas que, além de terem apresentado casos, né, prevalência média, elas têm alta incidência, né, ou alta prevalência, na verdade. Também tenho esse artigo também utiliza um modelo de correlação entre variáveis explicativas e a transmissão da leishmaniose visceral americana, só que esse utilizou um outro método, que é um método de regressão com base nos parâmetros delimitados pelo autor para a atribuição dos fatores de risco. Então ele utilizou umidade, vegetação, por exemplo, agora a temperatura de superfície, presença de vetores, né, para identificar ali no final um modelo de risco para Kala-Azar, que é um nome popular para leishmaniose visceral americana, ou leishmaniose visceral no caso deles, né, que é do Bihar, no distrito do Bihar, na Índia. Esse é da minha tese de doutorado, que é aproximadamente o mesmo modelo daquele artigo do Bihar, só que eu utilizei tanto os limiares de classificação equivalentes à situação da doença, do vetor no Brasil, como também os pesos atribuídos às variáveis de acordo com as publicações do Brasil. E eu utilizei uma análise de multicritérios com pesos para essas variáveis todas, que seria o relevo, né,
a vegetação, a temperatura de superfície, a vulnerabilidade social, o desenvolvimento humano e outras variáveis do ciclo de transmissão, que são a visceral, a leishmaniose visceral americana, os vetores e a leishmaniose cutânea, né, ou tegumentar. Pode passar. E aí, esse é o resultado da minha pesquisa. Essa é a temperatura, a vegetação do estado de São Paulo. Isso aqui é o relevo, né, com base no sensor. A vulnerabilidade social, a presença de um dos vetores, eu não coloquei todos. E aqui o modelo final, que são as unidades de relevância, né, epidemiológica para a transmissão da doença no estado de São Paulo. Lembrando que eu trabalhei com as duas formas da doença, e aí por intensidade de infecção. Além disso, eu também fiz uma revisão sistemática dos artigos com a seguinte pergunta: como os dados espaciais vêm sendo abordados e sendo explorados na literatura internacional sobre leishmaniose? Porque eu queria essa base da geografia da saúde para a compreensão do fenômeno que eu estava estudando, que era uma doença, né? Então, foram elencados 400 artigos que abordavam de qualquer prisma a questão da leishmaniose. E desses, 94, de alguma forma, abordavam a questão espacial. Mas aí, qual a compreensão da técnica, a contribuição da técnica para o conhecimento geográfico mesmo, de fato? Então, esses dados aí mostram que, dentre as fontes dos dados, a maioria dos artigos foi feita com pesquisa em loco ou com dados secundários. A técnica predominante foi o mapa de localização, seguido da análise espacial e o mapa de localização. E, do ponto de vista da classificação, da força da análise epidemiológica para a compreensão de doenças, que é essa classificação aqui, ó, da análise geográfica para a epidemiologia, a principal ferramenta utilizada foram, né, duas ferramentas, na verdade: estatística espacial e o mapeamento e cartografia, que é aquele simples mapa de localização. Ali estão destacados os resultados-chave. Pode passar. Então, nessa revisão também a gente observou que a maioria dos estudos era de leishmaniose visceral americana, em todos os triênios da série que a gente levantou de literatura. Também observamos que houve uma ampla difusão do geoprocessamento para um grupo que não era detentor da formação básica em cartografia. Isso compromete o uso do mapa, compromete a discussão, compromete a crítica. Uma divulgação da espacialização que é positiva. Contudo, poucas representações têm aquele rigor, né, que a gente que tem a formação busca para que considera importante, né? E a revisão contribui para a identificação de elementos predominantes, mas também contribui para a verificação e agrupamento de experiências e tendências. Aqui algumas iniciativas que utilizam geografia de saúde no mundo, né? Organizações que são mundializadas. Então temos o CrowdMap, que eu vou falar um pouquinho daqui a pouco. Doenças emergentes no ambiente europeu em mudança. É uma escola de formação nas doenças acometidas por vetores, que compreende várias universidades da Europa. E tem esse aqui, que é a Sociedade International Society for Geospatial Health, e essa é internacionalizada não só na Europa, ela tem base nos Estados Unidos e na África também, e até na China. Tem esse grupo GeoHealth, que é de Portugal, né, trabalha com a saúde mental, e esse grupo de obesidade e fatores relacionados, né, para estudo de ambientes obesogênicos, trabalha também uma estrita relação com a geografia. É um grupo de Dunham. Pode passar. Além do Brasil, né, na América Latina, nós temos também Cuba, com o Centro de Estudo de Saúde e Bem-Estar, a Argentina, com a Universidade de San Juan, Colômbia, com a Universidade do Valle Cali, Equador com a Simón Bolívar e o México com a Universidade Autônoma do México. Essas são as iniciativas da América Latina. Então, onde fica essa questão da reflexão que foi abordada no início da passagem, né, da fala? Reflexões porque, como nós falamos na revisão de literatura, as técnicas de espacialização e a leitura, a varredura do espaço, essa fragmentação para a compreensão geográfica está ampliando cada vez mais. Então eu quis fazer uma reflexão também sobre qual é o futuro dessas técnicas, né? Qual é o futuro dessa representação. Então nós temos esse livro aqui, que é uma tese de doutorado, né, desse autor, e onde ele destaca aqui, para o século XXI,
para a pós-modernidade, existiam novos processos que não são palpáveis, não tem aquela abstração do espaço que o geógrafo está mais acostumado. Então teria a necessidade de novos mapas. Em um mundo cada vez mais influenciado pela ação humana, pela interação, na globalização, existem muita dependência com relação à técnica, mas um ambiente difícil de se explorar, que é um ambiente do mapa não tradicional, ou seja, do mapa da representação dos fenômenos que não são materiais. Por exemplo, ligações de celular, ou então fluxo de informações via internet. Então tem aqui um conceito criado pelos autores, né, que geólogos e cientistas ambientais têm utilizado esse termo, antropocene, como considerando o impacto da humanidade que promoveu no ambiente físico, né? E aí eu vi aquele mapa da professora, eu lembrei na hora também desse tipo de intervenção. O local onde há maior antropocene, ou seja, o local onde há maior densidade técnica, maior número de espaços de luz, é o local também que possui maior intervenção na natureza e, portanto, do ponto de vista ambiental, é o que deveria pagar o maior preço para toda essa lógica, né? Além disso, além dessa questão do antropocene e da questão da representação do espaço imaterial, nós temos também uma nova tecnologia de informação para armazenamento de um grande grupo, uma grande possibilidade de armazenamento de dados que está surgindo atualmente, que é chamado Big Data ou Big Data. E ele se baseia nos 5 Vs, que seria a altíssima velocidade, volume, variedade, veracidade e o valor desse grande número de dados, né? Com esse Big Data, é necessário novos profissionais que sejam altamente capacitados para operar esse grande número de informações. Então, do ponto de vista do futuro também, né, do pensar, da reflexão sobre o papel do geoprocessamento, tem também os crowd maps, que são a produção de mapas para o uso cotidiano, com base na experiência dos usuários de internet. São mapas das multidões, feitos pelas multidões. Por exemplo, se eu estivesse na Unesp de Presidente Prudente e eu colocasse no meu celular apontamento que eu estou e divulgasse essa informação pela internet. Se todos que têm um celular que permite essa tecnologia fizessem esse tipo que é chamado check-in, você teria ali uma base de dados da localização das pessoas em qualquer instância, né? Poderia ser profissional, moradia. E se você constrói um banco de dados robusto com esse tipo de informação, você pode linkar e capturar essas informações sempre que for necessário. Por exemplo, compreender um novo problema de saúde ou o grande dispersão de uma doença de contágio rápido, né? Você teria essas opções. Mas uma coisa importante ser ressaltada a respeito dos crowd maps: eles não são uma informação ainda confiável. É necessário que se busque um mecanismo para a identificação da veracidade das informações divulgadas. Então temos aí 2 exemplos de mapas muito poluídos, com informações diversas, fornecidas pelos usuários, inclusive fotos deles, que podem também não ser deles, né? Aqui, identificação de pontos turísticos, tá? E isso tudo você pode fazer no OpenStreetMap ou Google Maps, foram os que mais popularizaram esse tipo de informação. Além disso, voltando na questão do Big Data, eu acho que ele pode alimentar ou analisar qualquer tipo de informação que seria capturada desse grande banco de dados, permitindo aí a identificação ou a tomada de decisão. Identificação de um problema, tomada de decisão. Pode pensar? Aqui é a imagem, só para ilustrar, a imagem que foi criada pela IBM do Big Data. Isso é uma fita, cada um desses é uma fita, que corresponde a uma pequena parte, que é uma pequena parte disso. São interações escalares do Big Data. Obrigado.